Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa Semana Carreira Tech. Aqui é a Camila Paim. Estamos hoje aqui junto a vocês para falarmos e conhecermos a respeito da área de design. Né? Teremos a oportunidade aí de conversar com a Adriana, com a Nelana, que são especialistas da área, vão compartilhar aí um pouquinho da experiência delas dentro de um processo de transição de carreira. Vocês terão a oportunidade aí de interagir com elas, trazer suas dúvidas, suas perguntas, aproveitando aqui esse primeiro momento aqui junto a vocês. Né? Sejam muito bem-vindos. Quem está aí conosco, né? A Luzinei já dando boa noite. Nailana ali no chat também, sejam muito bem-vindos. Aproveitando aí os primeiros minutinhos para que vocês possam ir conectando conosco, dizer de onde que vocês são, em qual cidade vocês estão falando. Eu estou falando aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, deve perceber um pouquinho a respeito, né, da onde eu sou através do sotaque. Estou aqui, então, tendo a honra, né, de falar com vocês e apresentar esse momento aqui, esse encontro, esse bate-papo sobre a área de design. Né? Ontem nós tivemos uma interação muito rica, né, um bate-papo bem interessante com a Vitória e também com a Joelma, que passaram pelo processo de transição de carreira para a área de qualidade. Ambas compartilharam aí quais foram os principais desafios, aprendizados e quais conquistas elas estão agregando à carreira delas ao longo de toda essa trajetória. Né? Vou aproveitar, então, para me apresentar, fazer uma audiodescrição. Né? Eu sou uma mulher negra, estou aqui com uma maquiagem mais pesadinha, assim, para estar aqui junto com vocês. Estou com um fone de ouvido. Atrás de mim tem uma parede branca com uma porta à minha direita. Estou utilizando uma blusa preta de gola alta e manga curta. Né? E dentro de um contexto aí de conexão junto a vocês, tenho uma atuação na área de recursos humanos há mais de 10 anos. Sou psicóloga de formação, e dentro dessa perspectiva, eu tenho trabalhado muito fortemente aí com o desenvolvimento de lideranças, com o desenvolvimento também de pessoas e carreiras dentro da área de tecnologia. Atualmente trabalho na empresa Sankia, né, atuando aí dentro de uma perspectiva de desenvolvimento e uma atuação como People Partner junto a times de tecnologia e de produto. Então, tenho uma identificação muito forte aí com pessoas que atuam dessa área, então sou muito apaixonada por tecnologia também, e ao longo da minha trajetória de carreira tive a oportunidade de me conectar com muitas pessoas nessa área e também apoiar no processo de transição e até mesmo de inserção dessas pessoas dentro da carreira de tecnologia. Tá? Vou aproveitar aqui e já subir para a nossa transmissão aqui, convidar para subir tanto a Adriana quanto a Nailana. Deixa eu puxá-las para cá. Para dar as nossas boas-vindas. Olá, Adriana. Olá, Nailana. Sejam muito bem-vindas. Olá, obrigada. Oi, gente. Obrigada. Estamos bem felizes assim e animadas com vocês terem topado esse desafio de estar aqui conosco. A Muft, compartilhando um pouquinho mais com vocês aí que também estão aí nos assistindo, ela surgiu, né, através de um sonho de poder oportunizar e impulsionar o processo de transição de carreira de pessoas para a área de tecnologia. E aí, conectando essas pessoas às oportunidades, a programas de formação. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem parceria com empresas, a gente está sempre antenado com o que está acontecendo aí no mercado, para poder disponibilizar essa informação, né, para essas pessoas que estão pensando ou já estão passando e investindo nesse processo de transição. Então, a gente tem essa perspectiva aí de ampliar ao máximo esse conhecimento das diferentes especialidades que a gente tem dentro do universo da tecnologia, considerando que é um mercado que vem crescendo muito, né? A gente tem várias pesquisas aí, inclusive da Brascom, falando que até 2025 a gente vai ter a necessidade, já temos a necessidade aí de formar e de termos talentos, mais de 800 mil talentos na área de tecnologia. Então, a gente tem uma perspectiva aí de que é uma área muito presente, que vem crescendo de uma forma muito exponencial, e a importância que nós tenhamos pessoas aí cada vez mais preparadas, interessadas, que realmente escolham estar atuando nessa área, e
termos empresas, instituições formadoras, enfim, que consigam, de fato, oferecer o suporte necessário para a transição, é fundamental para que ela ocorra de uma forma assertiva, saudável, né, que as pessoas, de fato, encontrem os seus espaços dentro desse ambiente, né, dentro das empresas, fora, enfim, né. Então, vou aproveitar no primeiro momento de fazer uma breve apresentação, tanto da Adriana quanto da Nailana, e depois a gente segue aí para as nossas perguntas. Aproveitando também, quem está aí nos assistindo, aproveita a oportunidade de utilizar o chat ali para comentar, para trazer dúvidas, perguntas, aproveitem ao máximo aí a presença das meninas nesse momento, tá? Passar para ti a palavra, Adri, para que você possa se apresentar. Então tá, boa noite a todos, muito obrigada por participarem, estou feliz por estar aqui também. Me chamo Adriana, podem me chamar de Adri, tá, gente? Eu sou uma mulher branca, com cabelos loiros um pouco abaixo do ombro, e hoje eu tô vestindo um casaco caramelo um pouco mais escuro, assim. Eu hoje trabalho como designer na CWI. CWI Software é uma empresa aqui de São Leopoldo, pertinho de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, atuando mais na parte de produto, tá? Tô trabalhando com isso há 3 anos, com a parte mais de produto digital, tá? Mas já trabalho com design há 9 anos. Foi a primeira coisa que eu fiz, estou fazendo isso até hoje. Porém, eu trabalhava antes com design editorial, a parte de fazer revistas, livros, mandar para gráfica, esses rolê, assim, de ficar falando com o fornecedor, vendo papel e tal. Tenho 24 anos. Moro mais no interior. Tenho 2 gatos. Gosto muito de comer e meu hobby é ler. Leio muito. Fantasia. Se tiverem qualquer coisa, qualquer livro para me indicar, assim, de uma fantasia delícia, podem me enviar aí que eu tô gostando. É isso. Legal, Adri. E você, Nailana? Oi, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Nay. Algumas pessoas já me conhecem, outras não. Eu sou a Nay Lopes. Eu sou uma mulher preta, de pele clara. Estou com uma blusa branca, escrito Girl Power, em cores do arco-íris. Uso óculos, tenho piercing no nariz. Meu cabelo é cacheado, com luzes loiras e curto, né? Eu sou de Salvador, mas eu moro em Floripa há 3 anos e meio, um pouquinho mais. Atualmente sou product designer na CIT, um pouquinho mais de 1 ano, mas no momento eu estou de licença maternidade, minha bebê tem 2 meses, então estou nessa vibe louca e maravilhosa aí de ser mãe, né? E tentando mesclar um pouquinho do que eu sei de design e com a maternidade, e trazendo isso um pouquinho também. Eu tenho alguns artigos escritos. Sou monitora na Cubus Academy, então logo vou começar uma nova turma aí de formação em Design UX UI. Então, quem está na turma 9, estou lá, tia, de volta, né? E eu acho que é isso. Ao longo do papo a gente vai desenrolando aqui. Eu espero que vocês aproveitem bastante, tragam bastante perguntas, e é isso. Legal, Nay, já tem uma chamada aí também, né, para essas iniciativas de formação, quanto que isso é relevante também para a pessoa que está buscando todo esse processo, né? Fazendo um resumo, assim, sobre a área de design, a gente entende que, em linhas gerais, o designer é aquela pessoa especialista em construir conhecimentos sobre produtos, serviços, experiências, né, que interferem diretamente no contexto e transformam a vida das pessoas. A gente sabe da importância, né, dessa área, a gente vai ter a oportunidade de aprofundar um pouco mais o quanto que esse profissional vem impactando também essas realidades, né? E fazer design significa também mapear necessidades, percepções, dores, desejos, expectativas, aspirações, né? E utilizar essas informações de uma forma assertiva para apoiar a construção de coisas úteis, né? Éticas, desejáveis, acessíveis e adequadas para as pessoas usuárias, né? Então, fiz uma breve introdução. Queria aproveitar no primeiro momento, antes da gente poder falar da trajetória, o que na sua leitura, Adriana, e o que na sua leitura também, Nay, seria atuação na área de design? Facilitação. Eu acho que essa é a palavra, assim, que podia ser tatuada na testa de todo mundo, facilitação. O designer hoje ele trabalha muito interdisciplinarmente. Então, a gente fala com muita gente, fala com o usuário, fala com o negócio, fala com o desenvolvedor. Então, se tivesse que resumir, seria sobre isso. Tem muita questão da multidisciplinaridade
multidisciplinaridade também, né? A gente saber um pouquinho de cada coisa. Para quem faz transição de carreira, eu, por exemplo, sou formada em segurança do trabalho, então nada a ver com o design. Eu costumo dizer que a gente não é um livro em branco, né? Então, tudo que a gente já estudou, quem está fazendo qualquer tipo de transição de carreira, já vem trazendo esse background, e é muito importante ter essa base do passado para poder construir esse futuro novo, né? Legal essa perspectiva, Naya. Muitas pessoas têm aquela percepção de que eu preciso abandonar tudo que eu fiz, todos os aprendizados que eu tive para fazer o meu processo de transição e entrar para a área de tecnologia, mas não. Jamais. Excelente esse ponto que você trouxe. Aproveitando o seu gancho, né, se puder fazer uma apresentação e contar para a gente como é que foi a sua trajetória de carreira até o momento, fazendo alguns ganchos nesse sentido, principalmente no processo de tomada de decisão, né, de quando você realmente entendeu que você seguiria para a área de design. Compartilha com a gente aí. Minha transição de carreira começou com uma transição de vida, né? Minha mudança aqui para Floripa. E foi quando eu comecei a frequentar meetups. E dentro desses meetups eu conheci as ladies da UX. Fui voluntária, né? Fui chapter leader também, líder de capítulo aqui de Floripa por 2 anos. 2 anos e um tanto, né? Larguei não, né? Nunca abandono as minhas meninas, mas tive que deixar um pouquinho depois que eu descobri que eu estava grávida, então estava muita coisa para mim. Foi assim que eu descobri o design. Eu estava estudando para ser front-end, né? Então pensei, meu Deus, não é lá ainda, não é lá, eu já estou aqui, é isso aqui que eu quero fazer. E foi assim que eu fui indo, comecei a estudar cursinhos gratuitos, tranquei a minha faculdade de administração, que eu já estava fazendo há 2 anos e meio, para poder fazer design gráfico. Aí fiz um semestre até que surgiu uma turma no curso de formação da Cubus Academy. Eu tranquei também a faculdade para fazer o curso, e foi aí que as coisas começaram a acontecer, né? Fiz o curso, dentro do curso eu já consegui uma vaga na CIT, foi uma vaga afirmativa, então foi importante também ter essa disponibilidade da empresa em querer fazer essa formação, né? Trazer esse intuito afirmativo para mulheres, para trazer novos ares. E acho que é isso, né? E agora estou aqui, virei palestrante, escrevo artigo, tenho um Instagram, né? Também onde eu divulgo algumas coisas, converso, e quem me conhece sabe, eu estou sempre disponível para conversar, e é isso. Não é fácil, né? Mas também não é difícil, e eu costumo dizer que nós estamos sempre disponíveis para poder ajudar quem está chegando agora, porque a gente sabe que o caminho é árduo, né? Mas ninguém está sozinho, ou sozinha, ou sozinho nessa luta aí. Que interessante, Nai, você trazendo essa perspectiva que teve uma mudança de vida que te levou para um outro caminho, né? Precisou revisitar, inclusive, os teus projetos de vida, né? E o quanto que se conecta também, pensando a nível de carreira, de trabalho, o quanto foi se transformando a partir dessa mudança de cidade, né? Rever todo um planejamento aí de um projeto de vida. Legal estar trazendo essa perspectiva. E para você, Adri? Também queria ser para front-end. Essa parte do designer hoje, que um dia queria ser front-end, porque não tinha noção do que era a carreira da TI, né? Quais eram os papéis e tal. Eu acho que muita gente deve ter passado por isso. Fui uma delas, estou no time. Mas a minha parte, assim, de descoberta do design, ela foi um pouco diferente. Vamos voltar aos primórdios da minha vida, na 4ª série. Eu estava lá na escola, a faculdade da minha cidade fazia workshops de publicidade infantil nas escolas públicas da cidade. E eu fui a pessoa que estava na turma, que teve a felicidade de estar participando desse workshop. Naquele momento, na 4ª série, eu falei para mim mesma, vou ser publicitária. E segui. Consegui bolsa em técnico de publicidade, consegui bolsa em faculdade de publicidade e propaganda. Era isso que eu queria fazer para minha vida e nunca foi outra coisa. Porém, quando eu cheguei no final da faculdade, eu não descobri, né, mas eu tinha muito mais noção do que era o mercado de trabalho dentro de uma agência de publicidade,
queria ser da parte da criação, que era um lugar muito inóspito, assim, não muito feliz. Obviamente, lugares, né? Mas é uma carreira um pouco mais desafiadora para algumas pessoas, e essas pessoas desafiadas, eu estava inclusa. E eu entrei em choque, assim, pensei, putz, o que eu vou fazer? E a partir daí, eu já trabalhava nessa editora, né? Obviamente, eu trabalhava para conseguir dinheiro, não porque eu realmente gostaria de seguir com aquilo. Então, enfim, entrei em choque e comecei a pesquisar diversas áreas que eu acreditava que eu podia estar atuando dentro das minhas skills. E o que a Nai comentou de que a gente realmente não deixa nada para trás, a gente leva tudo junto, independente para onde a gente está, forma profissional que a gente é hoje, né? O profissional comunicativo, cara, ele é comunicativo por algum motivo. O profissional mais metódico, ele é metódico por algum motivo, às vezes da personalidade ou até às vezes de uma atuação anterior que ele fez, né? Então, para eu tomar a decisão de que eu ia seguir para design de produto, design, UI design, na época eu não tinha também noção disso, eu encontrei um dia um curso de Figma grátis no YouTube e eu descobri UX design, porque eu queria ser front, estava estudando para front, fiz um curso de, sei lá, 16 horas na Udemy de R$20. E, putz, aquilo não entrava na minha cabeça. Eu fiz o curso 3 vezes. E eu não conseguia ser front, eu queria ser front. E aí eu descobri o Figma, descobri um curso de 1h30 grátis no YouTube, descobri o X-Design e falei, putz, é isso. Então, foi aí que eu realmente vi o que eu queria para mim. Me encontrei nas minhas skills, tipo, putz, eu sou uma pessoa que gosta de me comunicar, gosto de fazer apresentações, organizar informações, facilitar para todo mundo, me considero uma pessoa criativa, tenho um senso estético um pouquinho mais apurado, obviamente isso não é requisito, mas ajudou para as minhas skills, né? E aí eu comecei em Meetup, comecei em bootcamp de graça, consegui entrar em diversos eventos, que quem vende curso faz evento grátis, então eu estava em todos. E foi aí que eu comecei a desenvolver o mínimo portfólio possível e comecei a desenvolver minhas skills. Realmente não é fácil, mas para quem é um pouco apaixonado, é legal. Vale a pena, o desafio é gostoso. Essa parte de transição, assim, se tu tá realmente curtindo, enfim, é muito gostoso essa parte. É uma coisa que dá vontade de fazer de novo se não fosse tão difícil. Olha que por pouco eu ia ser dev Android, porque meu marido é dev Android e enchia meu saco, né? Aí eu fui Olha só. pro front, aí depois vim pro design e aqui fiquei, porque é aqui que eu gostei e me descobri. Importante é testar. É verdade, interessante, porque tem uma perspectiva também de influências que acabam impactando também nesse processo de decisão. Né? Você trouxe a questão familiar aí, né, Nai? A Adri, pelo que eu percebi, a Adri foi mais no sentido exploratório aí, né? No sentido de você também se conectando, pesquisando, e a partir daí construindo o teu caminho também. Isso? Assim, sim. Tanto que esses dias eu tava vendo quantas páginas na Udemy eu tinha, eu tenho tipo 50 páginas de cursos, que eu fiz só um pouquinho porque eu queria realmente entender o que eu queria fazer. Não só na área de TI, mas enfim, eu tava indo para a área de AdSense, de publicidade digital, enfim. Mas o que me ajudou muito e que realmente fez querer eu tentar algo na área da TI, e por isso eu fui para front, foi que o meu mozão também é dev. Então, ele, putz, Sempre. não, ele era dev há tipo 5 anos. E aí ele é dev back. Ele, vai ser front, tudo a ver. Só que, obviamente, dentro do conhecimento, não, né? O importante é que a gente foi cavocar um pouquinho mais e se achou em outra área, assim. Legal trazer essa perspectiva de influências. Às vezes é uma pessoa que está próxima, ou até mesmo alguém, algum curso, alguma conexão que você fez, enfim, que desperta esse olhar, um olhar diferente aí para a tecnologia. Quando a gente fala de uma perspectiva de transição, aqui estamos falando de transição de carreira para a tecnologia, mas a gente entende que as transições elas fazem parte da vida, e dentro dessa perspectiva a gente tem o entendimento também de que há ciclos com relação a nossa vida, a nossa carreira, no sentido de aprendizados e até mesmo de ajuste de rota, né? Conforme as necessidades que vão surgindo, as mudanças que vão ocorrendo no nosso dia a dia, na nossa vida de uma forma geral, né?
E pensando na transição de vocês, na experiência de cada uma de vocês, o que na leitura da experiência que vocês vivenciaram, de fato, o que impulsionou, o que auxiliou a fazer com que a transição desse certo, a leitura de vocês? Ai, difícil dizer isso, porque eu acho que se a gente não tem o apoio de outras pessoas, não flui muito bem, né? A gente sente que está nadando, nadando e não está saindo do lugar. Então, para mim, foi essencial ter feito parte das ladies, né? Ter esse apoio da comunidade. Faz total diferença. Eu sempre recomendo, façam parte, conheçam as comunidades. Tá todo mundo ali no mesmo barco. Quem está um pouquinho mais para frente vai ajudar quem está um pouquinho mais atrás. Então, para mim, foi essencial fazer parte de uma comunidade para poder fluir, sabe? Se não fosse a comunidade, as pessoas que eu conheci, talvez não tivesse dado certo, assim, né? E cada dia é um dia para se construir, né? Ainda tem muito para se aprender, nunca é: "Não, cheguei aqui e já estou onde eu quero", não, ainda tem muita coisa para aprender. Essa parte de tem muita coisa para aprender, realmente tem muita coisa para aprender. Tu chega num momento e tá, putz, tá ótimo, putz, mas isso aqui. Aí tu, não, fiz, putz, e a outra parte. Aí tu Não, vai Figma foi sempre. comprado. Tem que juntar dinheiro agora para pagar licença. Não, brincadeira. Não, mas realmente esse impulsionamento, assim, concordo 100% sobre auxílio das pessoas, essa ajuda, esse apoio. Da comunidade, eu descobri a comunidade depois de todo esse rolê de eu ter sofrido, porque eu descobri a comunidade por conta de uma profissional na minha primeira oportunidade. Ela me colocou nos grupinhos das ladies da UX, e aí eu realmente comecei a entrar nos Discords da vida, nos Slacks da vida, nos grupinhos de mais outros grupinhos de WhatsApp aí da vida também. E realmente, para quem está em transição, eu vejo, não fui essa pessoa, mas eu vejo que o pessoal auxilia muito. Se tem uma dúvida, o pessoal ajuda, e isso é muito legal. Não aconteceu comigo, gostaria que tivesse acontecido, né? Mas, na minha experiência, o que me ajudou muito foi saber o que eu queria. Depois de tanto tentar, eu tinha certeza do que eu queria e que eu não ia voltar atrás, e era isso que eu queria fazer para minha vida, e que eu ia me esforçar para fazer aquilo. E eu tinha a oportunidade também de poder me esforçar para fazer aquilo, né? Então, o que me ajudou muito é ter essa certeza e poder ter coragem de correr atrás e botar minha cara a tapa. A Camila até já sabe da minha história da primeira oportunidade. Cheguei na entrevista sem nunca ter trabalhado, sem saber 5% do que eu sei hoje. E falei, olha, eu não sei nada, mas eu tô com muita vontade de aprender. Muito. E é isso que eu quero fazer pra minha vida. E foi aí que eu consegui minha primeira oportunidade. Então, essa parte de tu ter coragem, independente de quais são suas motivações, eu acho que ajuda muito. Porque, às vezes, se tu não pergunta, tu não sabe. Se tu não tá lá, talvez tu não vai conseguir, né? Então, obviamente, eu tive a oportunidade de estar fazendo isso, né? E foi muito bom para mim. Quando você diz eu tive a oportunidade, né, Adri, acho que tem uma perspectiva de você ter assumido esse risco, né? Enfim, ir com a coragem para se lançar esse desafio e poder, através da tua narrativa, da conversa que tu está tendo com a outra pessoa, né, que está oferecendo essa oportunidade, despertar essa percepção de que sim, tenho força de vontade suficiente, né? Realmente é isso que eu quero. Isso faz total diferença para quem está ouvindo, ter essa perspectiva também, né? E pensando do outro lado, de aspectos que atrapalharam, que acabaram influenciando de uma forma negativa, assim, ao longo desse processo. O que situações, e até mesmo no sentido de poder pensar se realmente é isso mesmo que eu estou buscando. Teve algum momento em que vocês chegaram a repensar o processo de transição de vocês? Desistir, repensar, eu acredito que não. Mas às vezes a gente, principalmente quando a gente começa a fazer entrevista, começa a receber os nãos, a gente acha que não é para mim.
e aí vem alguém e diz, não, você está no lugar certo, você está no caminho certo, e te dá aquela luz ali. E eu acho que em todos os momentos, acho que isso. Quem está chegando agora sempre vai receber uns nãos assim, e sem explicação, é não e acabou, não tem aqueles feedbacks mais completinhos, né? Não, faz isso, melhora isso, e aí pode desanimar as pessoas. Mas eu acredito que é isso mesmo. Para você também é assim, Adri? Eu também nunca pensei em desistir. Também não pensei em mudar de carreira. No momento em que eu decidi, é isso até hoje, assim. É muito legal para quem veio de outras áreas conseguir entrar no mundo da TI em lugares que te acolhem. No momento em que tu tem isso, dificilmente tu vai repensar o lugar. Obviamente, existem lugares e lugares, isso não é generalizado, a gente sabe que empresas e empresas, mas se tu consegue encontrar esse lugar, e eu consegui encontrar, eu não tive vontade ou pensei em desistir por conta de alguma dificuldade, né? O que foi um pouco ruim para mim, e eu às vezes tenho até vergonha de falar, é que no início eu era louca dos estudos, eu estudava muito, eu passava o dia inteiro vendo coisa, eu me achava muito boa, porque eu era muito boa. Enfim, na cabeça, né? Aí tem uma curva, eu não lembro o nome agora, que quando tu começa a aprender, tu tá subindo, 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 tu acha muito importante, tu se acha que tu sabe tudo. Aí tu chegou aqui, tu encontra um desafio que tu não consegue passar, tu se acha um idiota. E a partir daí tu começa realmente a aprender, né? Cheguei nesse momento em que eu achava que eu sabia tudo, nesse primeiro desafio que eu não consegui passar, putz, eu me senti muito mal. Eu pensei, putz, eu sou uma pessoa muito ruim. Meu Deus, eu preciso estudar muito mais. Só que na realidade é percepções, né? Percepção de aprendizado, assim. E eu acho que se eu tivesse conhecimento disso, que o primeiro desafio vai ser o mais difícil e a partir daí tu começa realmente a aprender, teria me ajudado muito. Porque quando a gente estuda, a gente acha que sabe. Na realidade, as coisas vão vindo e tu vai ter que lidar com as coisas que vão vindo cada dia de cada vez, cada desafio um desafio. E nem sempre tu vai ganhar, né? Isso é uma coisa que, se eu soubesse que as coisas eram mais difíceis, talvez no início eu teria ido com um pouco mais de calma, assim. E quando a gente aprende, tá no curso, por exemplo, a gente está ali num ambientezinho controlado, né? A gente sabe o que é que vem ali. Quando a gente vai para a empresa, meu Deus, o chefão é cada dia um diferente. Exatamente. É luta exatamente. atrás de luta. É bem isso aí. Cada dia uma coisa diferente, os desafios são diferentes. Eu costumo dizer que a nossa palavra é depende. Depende da empresa, depende das pessoas com quem você está trabalhando, depende do que o projeto pede, tudo depende. Perfeito, né? Contexto. E o desafio vai se moldando conforme o contexto, as necessidades, o jeito de usar, inclusive, as ferramentas, né? Disponíveis aí para o exercício da profissão, os processos, metodologias, enfim, vocês vão ter a oportunidade de transitar aí por diferentes contextos, até mesmo dentro de uma própria empresa, né? De uma mesma empresa, dependendo se é uma empresa de produto, se é uma empresa de serviços, enfim, né? Tem toda uma perspectiva de atuação ali que se diferencia de um contexto para o outro, né? Trouxeram uma perspectiva de uma necessidade inicial aí de consumir um volume maior de informações e de estudo, né? De uma necessidade de absorver muito conhecimento, principalmente nesse início, e de poder lidar com essas frustrações, né, do que eu aprendi, talvez não seja necessário. Pensando nessa perspectiva, o que auxiliou vocês a buscarem outras formas de solucionar os problemas, os desafios que vinham surgindo? Se contaram com o apoio de alguma outra pessoa? Se puderem comentar um pouquinho a respeito. Posso comentar. Comentei, né, da pessoa que me ajudou, me colocou nos grupinhos, das UXers aí. Ela, eu chamo a Júlia, que é o nome dessa designer, né? Ela era meu Google. Coisas que pareciam simples demais, ela conseguia complicar e conseguia me explicar por que parecia simples. Ela estava ali me apoiando o tempo todo, me explicando coisas que às vezes num curso ou em algum artigo tu demora, enfim, 2 dias para aprender. Perfeita, conseguia me explicar, eu conseguia entender, então, tipo,
a superar esses primeiros desafios depois de ter saído da academia, depois de ter saído dessa parte incubatória aí do início, de incubação, eu acho que o apoio dela, assim, da pessoa, quanto designer, também de alguns outros colegas, foi imprescindível para eu conseguir superar esses desafios. Claro, depois que eu entrei nessas comunidades, eu entendi que não necessariamente eu preciso ter uma pessoa do meu lado quanto profissional que trabalha comigo. Eu posso buscar esse apoio em outros lugares, né? Comunidade, cursos que tem, o pessoal que se disponibiliza no LinkedIn, no Instagram, enfim. Ela me ajudou, mas entendo que hoje, se eu tivesse conhecimento, isso ia ter me ajudado bastante também, a comunidade. Digo e repito, a comunidade ajuda muito, né? O que precisar ali, qualquer pergunta que a gente faça, as meninas ajudam. Tenho amigos no trabalho também que são mais experientes e sempre estão disponíveis, tem aqueles grupos, guildas e afins, para poder auxiliar. Então, a gente nunca está só, né? Para quem a gente chegar assim perguntar. E outra coisa, não é só as pessoas sêniores que sabem alguma coisa, né? As pessoas júniores podem ajudar bastante. Tipo, eu sou júnior ainda, indo para pleno, então eu costumo ajudar no que eu sei, no que eu não sei, eu pergunto a alguém e a gente vai aprender ali junto. Eu acho que vai muito da disponibilidade, né? Da vontade de querer ensinar a quem está ali perguntando, de ajudar. E eu sou muito disso. Então, comunidade, para mim, não tenho nem o que falar. É 100% auxílio. Legal trazer essa perspectiva, Nai. Conversando com algumas pessoas que passaram pelo processo de transição e estão se inserindo dentro dos projetos, uma das principais percepções que elas compartilham é que elas não têm o que contribuir pelo fato de serem iniciantes, de estarem começando a carreira na área, mas a gente está falando de pessoas que já têm uma bagagem profissional, que inclusive pode trazer, através de uma simples pergunta, uma outra perspectiva para quem já faz parte daquele time, daquele projeto, enfim. Então, legal trazer essa perspectiva de que sim, você pode contribuir de outras formas, pode ser que também tecnicamente, mas que possa utilizar também outras habilidades dentro da interação e do relacionamento que você estabelece com esse time, né, para agregar de outras formas também, né, na medida que vai integrando aí uma nova equipe, né, uma nova perspectiva. Então, legal trazer isso. Não só essa parte, né, Camis? Tipo, eu sou de Salvador e moro em Floripa, então a questão cultural também auxilia bastante. O trabalho remoto hoje trouxe várias culturas para o mesmo local e, tipo, várias visões, e isso enriquece bastante. Então, é muito disso. Perfeito. Pensando numa perspectiva de toda uma organização, um planejamento que foi necessário para fazer essa transição de fato, né? Tanto no aspecto financeiro, como também outros aspectos que influenciaram aí nesse planejamento, em toda essa organização para uma transição. O que vocês poderiam compartilhar para quem está nos ouvindo aqui, que são pontos importantes que precisam ser considerados aí no processo de transição de carreira, que nem sempre ocorre de uma forma rápida, né? Na maioria das vezes não, né? É preciso ter uma organização aí. Que organização seria essa? Então, Bom, quer ir, Adri? Pode ir? O que eu digo hoje? A pandemia, para algumas pessoas, foi negativa, né? Mas eu tento extrair disso vários pontos positivos, que foram as coisas gratuitas que resolveram surgir e de enxurrada, assim. Então, muitas vezes as pessoas querem fazer uma transição de carreira e ainda não conhecem tal tipo de profissão e tal. Então, o que não falta hoje no mercado são cursos gratuitos, né? Então, experimenta esses cursos gratuitos. O investimento é alto, né, para se fazer um curso de design, uma formação que se traga ali um certificado e tal. Então, não vale a pena você investir em algo e depois chegar lá no meio, putz, não era isso que eu queria, gastei meu dinheiro à toa. Então, experimenta primeiro os cursos gratuitos, converse com pessoas da área, entre nas comunidades, sente um pouquinho
desse teor que a gente tem para oferecer antes de fazer o investimento financeiro, né? Eu precisei trancar a faculdade para poder pagar o curso, então naquela época teve essa dificuldadezinha, assim, por assim dizer, né? Porque tipo, o curso é no valor de um salário de designer, mas eu não ganhava como designer ainda, então tinha que ter aquelas parcelas, aquelas conversas para dar um jeitinho aqui e ali. Fora o tempo, né? Quem está fazendo transição de carreira está no seu antigo emprego, então tem que trabalhar ali 8 horas e arranjar um tempo para poder estudar, e aí tem que estudar para o trabalho também, foi assim comigo, então precisa desse apoio, tem que ter o apoio familiar também, sem a rede de apoio, às vezes é bem complicado, mas no final das contas dá certo, né? Não é esse jogo de marketing que a gente vê por aí. Inclusive, eu vi um meme aí esses dias, vire design em 30 dias. Isso não existe, gente, pelo amor da deusa, isso não existe. Nenhum curso, nenhuma profissão vai te transformar em 30 dias. É um trabalho ali de formiguinha mesmo. Apesar de o mercado estar aquecido, infelizmente as empresas ainda querem muitas pessoas sêniores, mas as pessoas júniores estão chegando aí com tudo e contem uns com os outros para poder chegar lá em cima, né? Eu acho que é bem isso. De planejamento, assim, eu ia falar que esse ano, depois de 2 anos trabalhando, foi meu primeiro curso pago, obrigada. Nunca tinha feito curso pago, caro, só aqueles de R$20 da Udemy, e que não eram de design, eram sobre outras coisas. E, realmente, YouTube tá aí para ajudar todo mundo. Curtam Instagramers de cursos, Instagramers aí que dão dicas, porque às vezes tu começa a entrar numa thread de propagandas nos stories de cursos e aulas e masterclasses que são de graça. E tu acha muita oportunidade de poder estar aprendendo um conteúdo por ali. No início eu seguia todo mundo, eu via que tinha o Excel, seguia. E a partir daí eu consegui acesso a links, a lives, a conversas, bate-papos, que eu consegui entender esse contexto, né? Então, de planejamento, assim, realmente, para mim foi uma escadinha, como eu comentei, eu testei várias coisas que eu conseguia pagar de cursinhos na Udemy, e foi aí que eu consegui entender, dentro da parte de UX, o que eu deveria aprender dentro de um contexto para conseguir chegar em algum lugar, tá? Tanto que eu comentei desse curso grátis aí no YouTube. Eu sabia que eu tinha que aprender alguns conteúdos de design que não necessariamente são focados na parte de experiência do usuário, né? Sabia que tinha que aprender algumas coisas referente a desenvolvimento web, a desenvolvimento a produtos digitais, né? Em como a gente desenvolve um produto, porque querendo ou não, a gente vai acabar tendo que trabalhar com esse desenvolvimento, né? Enfim, eu tinha uma lista de coisas que eram coisas que eu deveria passar como pessoa que está iniciando para poder ter um contexto. Então, eu tinha esse planejamento de, eu tenho que estudar isso, isso, isso e isso. Em quanto tempo? Depende de quão preparada eu vou me sentir no decorrer do tempo e no decorrer dos assuntos, né? Tanto que o que eu mais tive dificuldade foi a parte do desenvolvimento, de entender um pouquinho ali de front e tal. Até hoje não sei direito, mas é uma coisa que a gente acaba desenvolvendo no dia a dia, né? E simplesmente de ter visto um pouquinho de como já me ajudou bastante. Então, para mim, ter essa lista de coisas que passar o olho, assim, passar um pouquinho, me ajudou bastante. Entender onde eu queria chegar, né? Dri, fiquei curiosa aqui, como é que você montou esse plano de estudo, só para poder entender um pouquinho, assim. Em caderno? Na época era caderno, não era pandemia ainda. Sim, sim. Mas pensando na tua linha de raciocínio, né, do porquê você foi incluindo determinado conhecimento que você foi percebendo que era importante você conhecer, mesmo que de uma forma exploratória, né? Como é que você foi utilizando essa linha de raciocínio? E por que eu pergunto isso, né? A gente tem uma infinidade de possibilidades, né, de conteúdos disponíveis. Muitas vezes o fato de ter muita coisa disponível acaba gerando uma dificuldade também, que é estabelecer um foco, né? Queria te ouvir um pouquinho, assim, nesse sentido. Tá. A construção, ela veio de um conhecimento agregado que eu construí olhando essas masterclasses.
Tipo, o pessoal falava de sprint. Putz, o que é uma sprint? Não sei. O pessoal falava de front-end. Isso eu já sabia, mas enfim. Falava de componente no Figma. Putz, o que é um componente no Figma? Então, foi um apanhado de coisas que eu fui vendo no decorrer do tempo, assim, sabe? Às vezes tinha live de noite, não podia olhar, daí eu olhava durante o dia, tinha coisas que eu não sabia, eu anotava. Onde eu buscava esses conteúdos, né? Eu sempre fui a menina do iPad, que come vendo coisas, mentira. Mas eu sempre gostei muito de acompanhar influenciadores no YouTube. Então, o YouTube para mim era uma plataforma que fazia sentido, tá? Então, eu buscava as coisas por ali. Tudo eu busquei pelo YouTube. Então, se hoje eu pudesse, enfim, dar uma dica referente de onde buscar esses conteúdos, sei um pouco melhor que artigos no Medium tem muita coisa e no LinkedIn, que é muito bom, tá? Mas eu sei que tem gente que não curte muito ler, dependendo. O que eu ia comentar é que busque a plataforma que mais faz sentido para ti. Hoje eu tenho muita dificuldade de leitura, me cansa, não entra na minha cabeça. Ainda prefiro o YouTube. Então eu gosto mais de ir pela plataforma, sabe? Obviamente, se tu gosta de Instagram, dificilmente tu vai ter um assunto muito profundo no Instagram, né? Mas enfim, aí tu vai ter que adaptar de acordo com o que faz sentido para ti. Adaptar melhor a plataforma de absorção de conhecimento, né? De que forma tu aprende melhor. Tem algumas pessoas com podcast, é audiovisual, enfim. Exatamente. Ir Não é uma adaptando. receita de bolo, né? É tudo do jeito que fica bom pra gente, assim. Perfeito. A gente falou um pouquinho de alguns canais, falamos muito de comunidade. A Adri falou também sobre a questão de YouTube, dos conteúdos que estão disponíveis, os influenciadores também. Na leitura de vocês, quais seriam as principais referências, assim, na área de design, né? E os principais canais que vocês utilizam e consomem, e até mesmo para que quem está nos ouvindo hoje, né, ter a oportunidade de já ir conectando, já ir seguindo algumas pessoas, enfim. Ai, gente, é tanta gente. Me sigam, por favor. Tô um pouco parada, mas me sigam. É tanta gente. Tem a Karen Santos, a Agnes, tem pessoas maravilhosas, a galera das ladies, a galera da UX para Minas Pretas. Não tem como citar apenas uma pessoa ou duas. As comunidades em si, né? A gente aprende muito, a gente conecta muito. E é muito importante fazer essa rede. Então, eu vou sempre bater nessa tecla, vou parecer redundante, mas as comunidades são extremamente importantes. Concordo 100%. Tem até algumas comunidades um pouco mais... Dependendo do lugar onde tu tá, o Ladies That UX não é tão forte assim, não faz tanto evento, tá? Mas tem algumas outras comunidades que são de tecnologia, que às vezes trazem conteúdos de design, tá? Então, não sei onde vocês estão, mas busquem essas comunidades, tá? Mas eu sou, como falei, a pessoa do iPad, tô sempre no celular, sigo muito influenciador no Instagram, adoro ficar vendo os stories, e eu tenho alguns para indicar, tá? A minha deusa da vida é a Sheila, tá? Ela é uma UX Researcher, que ela faz vídeos engraçadíssimos, que tem muito conteúdo, eu adoro. Vejo coisas repetidas porque eu gosto. Ela é muito legal. Enfim, ela tem, assim, uma didática bem irônica e muito legal de estar ouvindo, tá? Tem alguns Instagramers que eu pedi, enfim, que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Um deles é o Emanuel Criativo, emanual.criativo, que ele dá dicas de boas práticas em design, tá? Normalmente, quando a gente tá fazendo um curso, o curso pega um apanhadão, assim. Só que no dia a dia, tu vai encontrando desafios, por exemplo, vamos falar de um drop-down, que é aquele negocinho que tem opções, tu clica e desce uma lista de informações. Tem 25 milhões de tipos daquele componente para tu colocar na tela. Então, às vezes, esses desafios nos cursos tu acaba não recebendo alguma informação, alguma instrução. E seguindo essas pessoas, tu consegue achar essas dicas do dia a dia, tá? Tem esse Manuel, tem a Agatha, também, que ela é muito boa, ela traz bastante dica também, fala muito sobre o dia a dia e fala também sobre transação de carreira, tá? Deixa eu ver aqui que eu anotei.
ayama.design. AYAMA.design. Ela é muito boa também, tá? Eu acho que é isso. Mas a Sheila Diva, sigam agora. Tem no LinkedIn, ela tem vários artigos no Medium também. Ela é bem legal. Perfeito. Logo, logo a gente traz mais informações ali para vocês, para a gente salvar ali no chat também, para que vocês já possam ir se conectando. Pensando na trajetória de vocês até o momento dentro da área de design, o que mais orgulha vocês, que desperta esse sentimento de conquista, de orgulho, né? Pode ser um projeto, alguma situação que vocês tenham vivenciado. Queria ouvir um pouquinho vocês também a respeito disso. Inspirar outras pessoas, principalmente mulheres pretas, né? De como eu comecei, de onde eu cheguei, e ver que elas se inspiram em mim, vêm até mim perguntar. Ser monitora também me ajuda bastante nisso, até hoje. Já tenho quase 1 ano fazendo a monitoria na Comus Academy, e até hoje vem até mim me perguntar, tirar dúvidas. Eu acho que é o que mais me move, é essa questão da representatividade, né, da inspiração na vida de outras pessoas. Saber que eu estou mudando uma sementinha ali da vida de alguém faz bastante diferença e me dá certeza de que eu estou no caminho certo, sabe? Independente das técnicas, independente de empresa, tudo isso. Não, perfeita. Eu acho que isso também... Eu não tenho muita oportunidade eu não sou uma pessoa tão comunicativa assim, tá? Mas eu também não faço muito parte, porque eu sou uma pessoa mais introvertida. Mas essa parte de poder ajudar as pessoas, hoje eu já tive muita oportunidade de trabalhando com alguns programas de formação. Não na área de design, mas eu tenho a oportunidade de estar trabalhando com isso. E como designer e facilitador, seu elo entre o usuário, as necessidades dele, e a empresa que está dando aquela oportunidade, tanto de formação, quanto de vaga, oportunidade de trabalho, é muito legal porque tu consegue trazer e realmente trazer as dores dessas pessoas que querem a formação, querem mudar de vida, ir para a TI, e ver essas pessoas se desenvolverem no decorrer dessa formação me dá muito orgulho. Poder ajudar, nossa, no final eu choro pra caramba, assim. Eu tô sempre desesperada querendo participar de tudo, porque eu sempre me emociono, assim. Isso realmente me dá muito orgulho, de poder ser esse facilitador, né? Tá ali no meio, poder estar acompanhando e facilitando a trajetória deles, assim. Uma parte realmente legal é poder... A gente trabalha, mas a gente trabalha com o sentimento de que no final, pelo menos uma pessoa, provavelmente a gente vai conseguir impactar. Todas a gente sabe que não, mas a gente sabe que provavelmente uma vai. Mas enfim, acho que era isso. Trazer uma perspectiva de poder transpor também e ter a oportunidade de impactar outras pessoas através da nossa experiência, uma perspectiva, uma missão, um propósito nosso também, quanto Movit. E vocês acabam utilizando isso no dia a dia de vocês, à medida que também acabam se conectando através das comunidades, né? A Ilana, a Adri trouxeram isso muito fortemente. E a partir desses canais que a gente acaba conhecendo também essas outras pessoas que estão ainda passando por um processo de despertar, né, de identificar se de fato faz sentido ou não para elas, e muitas vezes é esse tipo de conexão aqui que acaba sendo o start aí para um novo movimento de carreira. É legal trazer essa perspectiva também. E aproveitando aqui, dar um oizinho para a Vicky, que está aqui nos acompanhando também via chat, ela deu um oizinho aqui para nós. Ela esteve conosco ontem falando sobre a transição de carreira na área de qualidade ontem. E um outro ponto que eu gostaria de aproveitar, assim, é esse bate-papo, de poder ouvir um pouquinho de vocês, assim. A gente falou um pouquinho antes a respeito de habilidades que, de uma certa forma, foram importantes e que vocês trouxeram aí, que foram imprescindíveis também para a transição. Na leitura de vocês, o que vocês acham de habilidades, soft skills, comportamentos, enfim, né, que sejam relevantes aí para quem está buscando essa transição. A gente deu algumas pinceladas, mas se a gente puder consolidar aqui, que eu acho que para quem está ouvindo é um fato, é uma informação muito relevante também.
Tá. Eu tenho uma coisa que é clichêzona, mas para quem está começando, eu acho que é importante falar. Design não é sobre tela. Design é sobre pessoas. É sobre as necessidades das pessoas e os objetivos que elas querem alcançar. Muitas vezes, quando a gente fala da área de design, a gente fala, eu tenho que estudar cor, eu tenho que estudar forma. Às vezes, o designer ele nem trabalha com tela. Às vezes, o designer trabalha com pesquisa. E todos os designers, independente do lugar e a área que tu queira seguir, ele vai trabalhar com pessoas. Então, a parte de tu ser empático, obviamente, mas também ser comunicativo. Claro, existem pessoas mais introvertidas, né? Mas trabalhar essa comunicação no sentido de ter uma conversa, conseguir extrair do que o que a pessoa disse, o que ela quis dizer com aquilo. Eu acho que é uma soft skill, assim, super, super, super importante de tu estar desenvolvendo, né? Eu sei que algumas pessoas são mais quietinhas, assim, eu sempre fui essa pessoa mais quietinha, mais introvertida, mas ter essa habilidade, eu acho que é uma habilidade, assim... Concordo com a Adri, não só pela questão das pesquisas e entrevistas, até dentro do nosso time é extremamente importante ter uma boa comunicação para que o trabalho flua de uma forma muito bacana. A gente vai estar falando com o Dev, com o PO, com o PM, inúmeros cargos, inúmeras pessoas, e se tiver alguma comunicação truncada ali, não vai fluir bem, e a gente acaba não trazendo um bom resultado para a pessoa usuária, né? Então, eu acho que o principal mesmo é a comunicação. O resto a gente vai indo assim, devagarinho, aos poucos, vai construindo, vai aprendendo, né? Vai desenvolvendo. Mas a comunicação é extremamente importante. Eu acho que outro ponto também que vai junto com essa parte da comunicação. Quando a gente quer comunicar, a gente quer falar alguma coisa, né? Tem sempre um objetivo. E esse objetivo, normalmente, no nosso trabalho como designer, é resolver algum problema, independente de ser do negócio, ser do time, ser do usuário. Então, essa curiosidade por resolver problema, essa iniciativa de resolução de problema, não esperar que as coisas venham o tempo todo, faz muita diferença também. Às vezes a gente tá ali, esse aqui é o fluxo. Ciclano não fez alguma coisa. Cara, designer, vai atrás, sabe? Tipo, corre, porque no final das contas, quanto mais tu corre, mais tu consegue entregar valor e mais mudar a vida das pessoas tu consegue. Além da tua, obviamente, porque tu tá crescendo na tua carreira, né? Então, acho que essa parte de resolução de problemas também, correr atrás de resolver os problemas também pode ser um bom caminho, assim, de tentar desenvolver. Perfeito. E a gente entende que uma habilidade imprescindível para qualquer profissional é a capacidade de aprender, né? E aprender novas coisas vai perpassar independentemente da especialidade. E para eu poder solucionar um problema também, eu preciso olhar de outra perspectiva, adquirir novos conhecimentos, enfim, né? Perpassa também por essa habilidade de aprendizado, né? De aprender algo novo, de aprender a aprender, qual é a melhor forma, né? Com a qual eu aprendo. Conseguir ter essa maior clareza, acho que facilita muito, sim, né? Eu trouxe ali uma recomendação também de leitura, né, trazendo essa perspectiva, né, Adri, que você trouxe da questão de ser um pouco mais introspectiva, enfim, que é O Poder dos Quietos, né, o quanto que a gente conhecer um pouco mais sobre o nosso perfil, né, nosso jeito de ser, né, e quais são as minhas potencialidades, mesmo sendo um pouco mais introspectivo, enfim, que forças eu posso utilizar ao meu favor, né, na minha habilidade de me conectar, me comunicar com outras pessoas, enfim, né. Então, dentro de times de tecnologia, nós temos times muito diversos, trazendo uma perspectiva também de cada um tem as suas habilidades, as suas forças, também tem as suas oportunidades de melhoria, né? E é nessa diversidade de perfis que a gente consegue, de fato, estabelecer uma construção de um software, de um produto, enfim, que seja de fato inovador, né? Através dessa união de diferentes especialidades, expertises e perspectivas, né? Diferentes perfis. Então, é legal trazer essa perspectiva também. Se encaminhando aqui para o nosso fechamento, gostaria de poder ouvir de vocês, assim, uma pergunta mais reflexiva, e eu acho que
que é importante a gente abrir esse espaço também para fazer essa retrospectiva, né? Se vocês tivessem a oportunidade de conversar com a Nailana, que tomou a decisão lá atrás, né, de fazer a transição de carreira, com a Adriana, que tomou a decisão lá atrás, né, pela transição de carreira para a área de design, que tipo de conselho, que tipo de dica vocês dariam para vocês, né, lá de trás, para o eu de vocês de anos atrás? Eu não mudaria nada do que eu fiz, né? Toda a construção que veio, todos os passos que eu dei, né? Eu acho que eu repetiria e diria para mim mesma: continua que vai dar certo, apesar de que naquele momento eu achei que não ia dar certo. Em alguns momentos a gente sempre acha que não vai dar certo. É um passo de cada vez, é um trabalho de formiguinha, né? Então, continua, não desiste, e eu faria tudo de novo. Acho que vai muito de encontro também. Eu ia dizer, calma, vai dar tudo certo, não precisa ficar nervosa, tem tempo, você é jovem, tem muito jovem ainda, não precisa sofrer com antecedência, as coisas talvez não vão pelo caminho que tu quiser, mas vão por um caminho, né? Então, realmente, não desiste, calma. Eu, no início, assim, eu era bem nervosa. Ainda sou. Mas essa parte de querer mudar logo, querer ser uma profissional muito boa desde o início, assim, foi... Eu ia gostar de ter ouvido isso. Então, eu acho que é isso. Perfeito, isso aqui muito admirada, assim, com a construção de carreira de cada uma de vocês, vem trazendo essa perspectiva do quanto investiram de energia, de tempo, de estudo, para que essa transição ocorresse de fato, quando que vocês vêm trabalhando muito fortemente para que isso se torne sustentável, pensando do ponto de vista de carreira, e o quanto que vocês também vêm trabalhando para inspirar outras pessoas, né? Então, admiro muito a trajetória de cada uma. Aproveitando um gancho, Adri, abriu também inscrições para o Bolt, se puder falar um pouquinho aí desse programa. Para quem está nos ouvindo aqui, tem uma perspectiva de inscrições abertas aí para o programa, né? Até hoje, eu acho. Acho que hoje é o último dia. Olha aí. Ainda dá tempo. O Bold é uma formação da CWI, da empresa onde eu trabalho, tá? É uma formação que ela busca trazer para dentro da empresa pessoas. Assim, é uma formação que busca trazer para os profissionais que fazem parte dessa formação uma perspectiva de como é atuar com design dentro da área da TI, tá? Essa CWI onde eu trabalho é uma empresa de TI e a ideia é que no final dessa formação as pessoas tenham uma oportunidade, claro, dentro do contexto de cada um e tal, tenham a oportunidade de estar começando a trabalhar na empresa. Então, ali no final, enfim, dependendo de como tu for, enfim, tu pode ser convidado a trabalhar como júnior aí, designer júnior, UX designer júnior dentro da empresa, tá? É uma formação que ela trabalha, ela tem 2 momentos, tá? Um momento que é apenas de aulas aulas remotas e depois uma parte ao vivo, tá? Então, se eu não me engano, é no sábado, então para quem está em transição de carreira é perfeito, porque não precisa estar utilizando o tempo do dia, do trabalho, nem da noite, né? Que enfim, que a gente descansa, come, toma banho, para estar estudando, assim, então tem essa oportunidade muito legal. Se vocês quiserem, é só acessar, procurar no Instagram, CWI Software, e ali eles têm várias ações de compartilhamento do link de inscrições, tá? Bem tranquilo, o link de inscrição só pede, acho que e-mail, nome, e se tiver um portfólio. E eu acho que é isso. Inscrevam-se, eu acho que vai até hoje, eu já vejo. Já confirmo para vocês. Legal, Adri, vou convidar aqui para subir aqui com a gente a Vicky, que acabou de conectar. Aproveitar para te dar as boas-vindas. Oi, Vicky, boa noite. Oi, boa noite, gurias. Tudo bom com vocês? Bom para quem nos assiste aí. Não dei uma olhadinha ali correndo no LinkedIn. Vinha caminhando para casa ouvindo vocês. Então, uma parte da live eu ouvi, assisti. É muito bom ouvir a história de
mulheres que estão passando por transição, passaram por transição, inspiram outras pessoas. E vem bem de encontro com o que a Camila falou antes, que esse é o propósito da Move It, né? Então, vocês estão aqui no lugar certo. Perfeito. Queria aproveitar, se puder falar um pouquinho sobre a formação, que você faz parte também, né? Se puder divulgar um pouco mais para o pessoal. Então, a formação onde eu sou monitora é na Cubus Academy, né? Eu fui aluna, hoje eu sou monitora, então eu recomendo bastante. É um projeto que eles buscam um tema social para as pessoas que estudam trazerem ali uma solução de um produto digital, né, social, para animais, para uma coisa. A questão a título de estudo mesmo, é um projeto que vai do início ao fim, então já sai com um portfólio, um projeto dentro do portfólio e possivelmente com algo para apresentar, né? Eu curto bastante, quem conhece a Cobus Academy também tem curtido bastante, e eu acho que é isso. A turma nova já começou, mas fiquem ligados lá na Cubus Academy, que em breve deve ter novas turmas. Então, já estamos na 9, então tá fluindo bem. Legal, Nai. Gente, a gente está se encaminhando aqui para o nosso grande final. Aproveitar aqui para agradecer a presença de vocês, quem está aí de casa nos assistindo, e aproveitando ao máximo aí esse encontro aqui conosco. Agradecer a Nai, a Adri, que toparam estar aqui conosco também, compartilhando a experiência de vocês, trazendo essas dicas muito valiosas. Muitas vezes a gente acaba revisitando, né? O que teria feito diferença, né, se eu tivesse essas dicas, essas orientações, né, lá atrás, quando eu tomei a decisão de fazer esse processo de transição, essa mudança aí para minha carreira, quanto que isso é relevante e conecta muito com a nossa missão aqui de estar trazendo cada vez mais informação para vocês, de ir conectando com esses profissionais excelentes, né, para que vocês possam também ir conhecendo um pouco mais sobre esse universo, né. Conhecer é um ponto importante para uma tomada de decisão, mas na medida que vocês forem se conectando e se comunicando com as pessoas que fazem parte da comunidade, enfim, a tendência é que vocês se sintam cada vez mais pertencentes também a esse contexto, esse universo da tecnologia, e transitando, tendo um pouco mais de segurança, inclusive, nesse processo, né? Nai, Adri, queria aproveitar aí para que vocês possam trazer uma palavra final aí para essa galera que está aqui nos ouvindo. Vai, Adri. Realmente, a parte da coragem, assim, faz diferença. A gente é capaz, se a gente correr atrás, a gente consegue. Com asteriscos, mas a gente é capaz. Então, se surgir algum desafio, alguma coisa, persistam. Vale a pena, se vocês realmente quiserem isso, tá? E qualquer coisa que vocês quiserem, precisarem, estou sempre, sempre, sempre disponível. Podem me chamar no LinkedIn, no Instagram. Sinal de fumaça eu não vejo, mas fiquem bem à vontade de me chamar se precisarem de alguma coisa. Volto a repetir, procurem as comunidades, procurem as pessoas da área, entrem em contato, seja um cara de pau mesmo. Oi, eu estou começando a fazer design, queria saber mais um pouquinho. Explica, me conta. A gente está sempre disponível, né? Não desiste. Ferramenta a gente aprende todo dia tem coisa nova, então não se apega a isso. Nem sempre na empresa a gente vai trabalhar com o que a gente gosta, né? Mas aprende um pouquinho de cada coisa. Não existe receita de bolo, a gente não é um livro em branco e segue em frente, né? Vai dar certo. Maravilhosos. Vicky, quer trazer uma palavrinha, aproveitando aí para o nosso fechamento? Acho que vou adicionar um ponto que as meninas falaram de estar em comunidade, estar em eventos. Se estiver atrapalhando muito a reunião alheia aqui, me avisem. Tá atrapalhando? A gente está te ouvindo. Tá. Existem eventos de tecnologia
tem o TDC, é o Developer Conference, sempre muito difícil de falar esse nome, por isso que eu sempre falo a sigla do TDC. É uma comunidade também, mas são eventos com variadas temáticas dentro do assunto da tecnologia. Então, a gente vai ter qualidade, vai ter desenvolvimento, vai ter design. Então, participem. Para quem é estudante, tem a oportunidade de participar do TDC de forma gratuita. Então, isso é muito legal. Mas, se tu não tá no momento assim, olha, não consigo investir e tudo mais, não é o momento, como a Nay falou antes, né? Tem as trilhas gratuitas. Então, acessa lá, tem trilha de carreira, tem o estádio, que tu consegue assistir ali outras palestras. Então, conecta lá. É o link que a Camila colocou aqui. Nós vamos ter um evento agora em dezembro, que vai ser o Future, em Porto Alegre, mas ele acontece também de forma híbrida. Inclusive, se tu se sente aí empolgado, palestras também, as submissões de palestras também estão abertas. Então, todo mundo é muito bem-vindo lá, seja palestrando, seja ajudando, seja ouvindo. Todo mundo é bem-vindo. Perfeito, Vicky. Uma oportunidade grande aí de fortalecer o network. Tem a oportunidade de se conectar com as pessoas, conhecer outros cases, de como é que é atuar dentro dessas perspectivas. Tem uma trilha de carreira e mentoria também, né, que traz alguns insights bem interessantes, assim, para pessoas que estão buscando e estão atuando na área. Então, fica o convite aí para vocês. Há trilhas que são gratuitas, então, através desse link que a gente disponibilizou para vocês, dá para se apropriar um pouco mais a respeito do evento e pensar no melhor formato para que vocês possam participar, tá? Vamos encaminhando aqui para o final. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, para o pessoal que está nos ouvindo. Acho que cada bate-papo que a gente conduz aqui é fonte de muito aprendizado para todos nós, né? E entender um pouquinho mais sobre a trajetória de cada um é algo que nos gera bastante gratidão, satisfação de estar aqui compartilhando isso com vocês. E fica o canal aberto para que vocês possam também nos adicionar no LinkedIn, no próprio Instagram, enfim, tem os nossos canais de comunicação. E a gente fica à disposição também para esclarecer também alguma dúvida que tenha ficado aí do nosso bate-papo, certo? Amanhã a gente tem um novo encontro, nós teremos a oportunidade aí de poder falar com outros especialistas e aí trazendo uma perspectiva de atuação na área de processos, distribuídas assim, atuações na área de produto, agilidade. Então, teremos grandes especialistas aí para poder compartilhar também a experiência deles com vocês, tá bem? Certo, gente? Muito obrigada por estar aqui conosco e nos vemos amanhã, então. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite.